Saudações, querido telespectador! Hoje nós estaremos falando de uma das figuras mais importantes para a filosofia moderna. Seu nome é Francis Bacon. E bem, ele nasceu em 22 de janeiro de 1561 e faleceu em 9 de abril de 1629 por problemas respiratórios em Londres, na Inglaterra. Os seus pais foram Nicholas Bacon e Anne Cook Bacon, e eram uma família de posses e exerceram cargos políticos importantes na sua época, sendo eles participantes da corte de Elizabeth I durante a dinastia Tudor. Bacon pertencia a uma família influente e, com apenas 12 anos, ingressou na Trinity College da Universidade de Cambridge. Seguindo os passos de seus pais, a sua educação foi voltada para a política e, em Cambridge, atingiu a excelência na sua formação. Em 1584, aos seus 23 anos, Bacon iniciou a sua carreira política, sendo eleito para a Câmara dos Comuns como representante de um pequeno distrito. Após isso, sob o reinado de Jaime I, ele obteve uma ascensão fenomenal em seus cargos, tornando-se Lorde Conselheiro em 1616, Lorde Guardião em 1617, Lorde Chanceler e Barão de Verulam no ano de 1618. Infelizmente, todo este destaque teve um curto prazo, pois em 1621, Francis Bacon foi acusado de corrupção, sendo afastado de seus cargos e sentenciado a pagar uma grande multa. Apesar de toda sua dedicação à política, ele nunca abandonou a área intelectual e investia suas horas vagas na compreensão de diversos tipos de conhecimento. Agora, estaremos falando sobre a filosofia desse ilustre filósofo. Bom, o seu pensamento, como citado, traz a ideia de uma construção de conhecimento baseado num método de investigação científica, chamado de método indutivo, onde diz que há a necessidade de observar, analisar e experimentar sistematicamente algo para se obter o conhecimento verdadeiro sobre aquilo. Esse pensamento está escrito em sua obra nomeada de Novum Organum. Um exemplo para entender essa ideia é a seguinte: se você pegar 4 gatos e os 4 forem cinzas, não significa que todos os gatos são de fato cinza e não possuem outras cores, já que houve pouquíssima experiência a respeito dos gatos para afirmar isso. Ou seja, seria necessário um alongamento da pesquisa, com uma quantidade de 1.000, 10.000 ou 100.000 gatos, para chegarmos à conclusão de qual é a verdadeira quantidade de variação de cores dos gatos. Entre os pensamentos de Bacon, foi desenvolvido uma teoria chamada Teoria dos Ídolos, que buscava trazer a ideia de que a mente humana tinha 4 tipos diferentes de ídolos, que poderiam distorcer a percepção e o entendimento da realidade. Esses ídolos eram os ídolos da tribo, que refere-se aos erros que surgem da natureza humana em geral, como nossa tendência natural de acreditar em coisas que parecem plausíveis, mesmo que não tenham base empírica, como, por exemplo, acreditar que o Sol gira em torno da Terra. Ídolos da caverna são os erros que surgem da educação e formação individual de cada pessoa, que pode ter experiências e perspectivas diferentes da realidade. Este ídolo diz respeito de como o contexto de cada pessoa pode mudar a perspectiva da realidade. Temos também os ídolos do mercado, que são aqueles erros que surgem do uso inadequado da linguagem, como palavras que têm significados diferentes para pessoas diferentes, ou que são usadas de forma ambígua. E para finalizar, temos os ídolos do teatro, que são os erros que surgem da tradição e autoridade, como a aceitação, a crítica de dogmas ou teorias que não são baseadas em evidências empíricas, como, por exemplo, uma teoria da conspiração. E por conta disso, Bacon argumenta que para chegar no conhecimento acerca da realidade, esses ídolos devem ser eliminados por meio de uma análise crítica. Bem, agora sobre a influência de Francis Bacon. Justamente por Francis Bacon ter grande influência no campo da ciência, ele é conhecido por seu método científico, que, como dito,
enfatiza a observação empírica, ou seja, a experimentação e a verificação de fatos como os meios mais confiáveis para a aquisição de conhecimento. E seus escritos influenciaram muitos cientistas e filósofos posteriores, como René Descartes, Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche. Na política, Bacon foi um defensor do absolutismo e da centralização do poder. Ele acreditava que o rei ou governante deveria ter o poder total sobre tudo, e que a lei deveria ser usada para manter a ordem e a estabilidade do governo. Seus escritos políticos tiveram uma influência significativa na política inglesa e europeia no século XVII. Francis Bacon possui uma vasta quantidade de obras, dentre as quais notamos tratados filosóficos, ensaios literários e tratados jurídicos. Em geral, suas obras ressaltam o conhecimento e a verdade, enfatizando a importância do método científico. O legado que nos foi deixado pelos pensamentos de Bacon foram manifestos em latim, pois era uma atitude comum entre os influentes de sua época devido ao fato de que o idioma abrangia uma grande quantidade de civilizações. Entre uma das obras de Francis Bacon, uma é a de Nova Atlântida, que é uma obra de ficção que descreve uma sociedade utópica em que a ciência e a tecnologia são usadas para melhorar a vida das pessoas. A história é ambientada em uma ilha imaginária chamada Benzalém, onde os habitantes são governados por uma ordem de cientistas. A obra é considerada uma visão precursora da ciência-ficção. Entretanto, a principal obra de Francis Bacon é a intitulada de Instauratio Magna, que na verdade é um projeto de conjunto de livros que ficou inacabado após sua morte. O objetivo de Bacon com a Instauratio Magna era substituir as bases do conhecimento tradicional por um novo conhecimento que permitisse o avanço da humanidade. O principal volume do conjunto da Instauratio foi o livro Novum Organum. Esse livro foi escrito no contexto da crise do século XVI, visando a necessidade de novos métodos científicos para a resolução dos principais problemas que assolavam a sociedade, a fome e a peste negra. Essa fratura com o pensamento tradicional foi essencial para que o ser humano pudesse almejar um novo rumo com o intuito de produzir novos e bons frutos com a exploração da ciência. Bem, como conclusão, temos que, com base nas informações simplificadas, podemos concluir que Francis Bacon foi um importante filósofo, político e pensador empírico do século XVI e XVII, que deixou um legado significativo em várias áreas. Bem, caros espectadores, agradecemos a todos os nossos palestrantes e participantes por seu tempo, suas ideias e suas contribuições. Desejamos a todos uma ótima continuação em suas próprias jornadas de descoberta e aprendizado. Até a próxima!